Evanildo é acusado de matar a companheira após uma briga dentro de casa no Distrito Federal. Durante o interrogatório, ele confessa o crime e diz que foi agredido com paneladas e que só reagiu quando a mulher veio com uma faca. Será que ele está relatando a verdade ou está criando desculpas para o fato de que matou a própria mulher? Bom dia, Evanildo. Bom dia, senhor. O senhor está sendo submetido a julgamento nesse tribunal do júri e é o momento, como eu disse, do seu interrogatório, em que, nos termos da lei, o acusado tem o direito de apresentar sua versão dos fatos, exercer sua autodefesa, apresentar o que desejar ao tribunal, mas também tem o direito de permanecer em silêncio, responder apenas as perguntas que desejar. O fato de ficar em silêncio não lhe prejudica. O senhor entendeu? Senhor, Mas antes de perguntar sobre os fatos, a lei determina que eu pergunte a respeito da sua pessoa. Qual é a sua idade? 40. O senhor é natural de onde? São Francisco do Conde, Bahia. O senhor residiu lá até que idade? Senhor, O senhor residiu em São Francisco do Conde, Bahia, até que idade? até 39 anos, porque eu fiz o 40 aqui. E o senhor veio para cá quando? Eu vim pra cá, foi em 2000, 2020, 2021, por aí. Por que o senhor se mudou aqui para o DF? Eu vim trabalhar. O senhor tinha proposta de emprego ou veio procurar emprego? Eu tinha um propósito de emprego Onde? na Ceasa, com Zé Maria. Eu trabalhava fazendo uma chácara lá com ele. Fazendo o quê? Chácara. Que é isso? Fazendo um tanque, reservatório de água para plantações, criação de peixe, os animais. Lá dentro da Ceasa? Não, na chácara dele. Ah, Ele tomava conta da Ceasa, tinha um depósito de alimentação na Ceasa. ah. E o senhor chegou a trabalhar nisso? Trabalhei esse senhor. Chegou a assinar carteira ou não? Não, senhor. O senhor já tinha sido preso antes? Já, senhor. Lá em São Francisco do Conde? Sim, senhor. E quanto tempo o senhor ficou preso lá? Fiquei 1 ano e 3 meses. O senhor chegou a ser julgado, Sim, senhor. condenado? Não, senhor. Mas qual foi a sentença? Eu fui absolvido. Foi uma discussão da minha irmã. A polícia lá da Bahia encaminhou aqui documentos que informam de 2 ações penais que o senhor respondeu ou respondia lá na Bahia. O senhor sabe dizer por que eram 2, o que dizia a respeito? Não, o que eu sei foi a discussão da minha irmã que eu tive. E eu fui absolvido. Graças a Deus não devo nada na justiça. Agora eu tô de novo mesmo fatos. Teve uma ação penal, tá aqui no ID 14.524.3828, página 1. A certidão que foi enviada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia informa 2 ações penais. Uma de 2013 e outra de 2015. Você sabe dizer o que diz respeito isso aqui? Como eu falei pro senhor, foi pro júri que eu tive com o problema da minha irmã e aí foi absolvido. E o outro? Você sabe explicar? Não foi delatado sobre a minha irmã, não. Foi sobre a minha irmã. Eu tive o júri e foi absolvido. 2013. É porque são 2 processos. O senhor está falando de um, né? O senhor sabe dizer o que diz respeito ao outro? O outro não tenho lembrança, não, senhor. E aí, no início aqui do inquérito, tem aqui uma incidência de artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é porte ilegal de arma de fogo, de 2007. E outro, 20 de janeiro de 2007. E outro porte ilegal de arma de fogo, de 22 de fevereiro de 2007. O senhor
Sabe explicar o que é isso aqui? O porte de arma em 2007, eu tive, esse senhor. Eu paguei 2 anos de serviço comunitário, mas o outro não sei informar não, senhor. Quando foi que o senhor terminou de cumprir o serviço comunitário? Eu fiquei preso 52 dias, saí com 52 dias, aí paguei 2 anos de serviço comunitário. O senhor lembra o ano que o senhor terminou de pagar? Paguei, Não, senhor. o ano que o senhor terminou de pagar. O senhor lembra? Não tenho lembrança do ano, mas eu paguei 2 anos. Durante dos dias dos 52 dias. Aí passou para eu pagar serviço comunitário no hospital. E eu concluí, fazendo serviço e assinando. Tem uma ocorrência também de roubo de uma moto. O senhor Não lembra? roubei a moto, senhor. O senhor chegou a responder? Não roubei a moto, não respondi. Porque eu não roubei, senhor. O senhor teria tomado a moto de uma pessoa e pilotado até cair e teve que ser hospitalizado. Essa moto, realmente não roubei. Essa moto foi no momento da discussão da minha irmã, eu peguei para fugir, realmente. Mas eu não roubei essa moto. E nessa situação da moto, o senhor chegou a ficar preso? Foi nesse dia mesmo e eu fui pro júri, fui absolvido. O senhor ficou 1 ano e 3 meses Foi preso? esse senhor. Entendi. O senhor tem família? Tem um senhor. Quem? Tem um pai, irmão, irmã, filhos, sobrinhas, parentelas. Todos lá em São Francisco do Sim, Conde? senhor. Nenhum veio com o senhor quando o senhor veio para cá. Aqui não, senhor. Porque eu estava no Espírito Santo, me trouxeram para cá de gambiarra, né? Se fala, não sei dizer assim dessa forma. E seus filhos têm que idade? O mais velho tem 20 e o caçula tem 17 anos. Quando o senhor fala que veio do Espírito Santo para cá, o senhor está falando agora. Sim, senhor. Depois o senhor foi preso lá, Sim, senhor. né? Onde que o senhor estava morando lá no Espírito Santo, né? Agora que o senhor foi preso? Eu estava lá na parte do Espírito Santo, ali perto de Total Villes, onde eu fui preso. É do quê? Total Villes, uma empresa, É o mesmo nome do condomínio aqui? não sei informar. O condomínio aqui onde a dona Silma morava era o Totalville. O nome da empresa lá era Totalville? É, senhor. Eu estava com carteira assinada lá? Tá. Não, eu trabalhei 6 meses na MPE, saí, fui para Contrex. Na Contrex eu fui preso. Que função? Montador de andamio. E por que que o senhor foi para o Espírito Santo depois de sair daqui? Porque eu fugi daqui, senhor. Mas por que que o senhor escolheu o Espírito Santo? O senhor tinha alguém lá, tinha família? Não, fui para trabalhar mesmo. Primeiro eu fui para São Paulo. De São Paulo eu descobri que os filhos dela estavam querendo me matar. Eu saí de São Paulo, fui para o Espírito Santo. E lá no Espírito Santo eu comecei a trabalhar para arrumar dinheiro para botar advogado para me apresentar. Então, o senhor, quando saiu daqui, como o senhor mesmo está dizendo, fugindo, o senhor foi Sim, para senhor. São Paulo primeiro. Ficou lá, Sim, ficou senhor. lá onde? Senhor, O senhor ficou onde em São Paulo? eu fiquei lá de uma área que eu não tenho muito conhecimento. Aí lá não chama kitnet, lá chama pensão, aonde eu aluguei. Qual cidade? Eu não Capital tenho mesmo? conhecimento do lugar. A cidade que o senhor ficou em São Paulo, o senhor não sabe o nome? Não tenho conhecimento. É tipo assim, uma favela. Não tenho conhecimento. E aí de lá o senhor foi para o Espírito Santo. Foi, senhor. Tá. Sobre os fatos que o senhor foi acusado, o senhor quer falar ou ficar em silêncio? Eu quero falar, senhor. O senhor reconhece ter praticado o fato? Reconheço, senhor. Por que que o senhor praticou esse fato? Senhor, eu conheci Silma através de um colégio chamado Cival. E daí, passando os dias, ela passou a gostar de mim, eu gostar dela. Né? Passou a se viver. Mas o filho dela não aceitou a nossa convivência. Ele fazia de tudo para atrapalhar a nossa convivência. Mas mesmo assim, ela estava lutando para nós ficar junto. E eu também estava lutando para ficar com ela.
Mas chegou em certos momentos que não dava condições mais de nós viver. Não foi por causa de mim. E eu creio que não foi por causa dela, mas foi por causa do filho dela. O filho dela está atormentando de todas as formas. É tanto que a pastora e o pastor, ele fez uma campanha para tentar acalmar eles, para nós poder casar, que nós estávamos noivo para se casar. E aí, dessa forma aí, não deu condições, porque ele não queria ajuda de forma nenhuma. Todo momento, quem pagava a despesa do condomínio era eu, que ela fez um acordo comigo, que durante os meses, 8 meses, eu convivi com ela, durante os meses, era por passar R$ 500 para ajudar no condomínio, fora outras despesas miúdas dentro de casa. E assim eu concordei. Eu estava passando para ela os R$ 500 todo mês para pagar o condomínio. E esse dinheiro ia para a mão de Luciano, o filho dela, o mais novo, que chama Trairone. E aí, eles pagavam o condomínio porque ele pagava em Pix. E no momento que ele pagava esse daí, ele não me passava o comprovante, ele nem comigo falava. Quem me dava a notícia era ela. E tudo bem. Teve uma televisão que ele botou uma senha, mas essa senha já existia antes de eu chegar. E tinha uma senha dela, uma senha dele. E ela não sabia mexer nessa senha da televisão. Ela botou um filme para nós assistir. E neste momento, ele não estava em casa. Quando ele chegou, nós estávamos assistindo. Ele foi remexer qual o motivo do filme, caiu na senha dele. E ela não sabia que era a senha dele. Ele se revoltou com isso. Ele começou a discutir em relação disso. Ela pegou e falou comigo, fica calado, não fale nada. Eu fiquei calado, não reagi, não fiquei na minha. Ele falando com ela, falou assim, isso aqui comprou foi eu, é meu, você quer mandar no que é meu? E ele debatendo com ela, desfazendo dela, e eu calado. Depois ele veio para cima de mim. Ele falou que tudo isso era culpa minha, que se eu não estivesse lá, isso não estava acontecendo. Aí ele correu para dentro do quarto para pegar uma arma para me matar. Ela me levou para o quarto e trancou. Me ficou e ela dentro do quarto. Lá. Aí ele pegou e ficou chamando ela. Ela não quis sair. Ela falou assim, não vou sair não. Aí ele foi lá e buscou o Jefferson, o irmão dele. Ele veio cá, chamou Silma. Quero falar com a senhora. Vem para cá, mãe. Ela falou assim, não, vou descansar que amanhã eu vou acordar cedo para ir trabalhar. Amanhã nós conversa. Ele falou assim, bora, mãe, vem cá. Ele falou assim, não, vou sair não. Depois das conversas, ele pegou e foi embora. Jefferson foi embora, ele voltou, levou o Jefferson em casa, para Irone, porque ela tem um Uno. E ela levou o Jefferson em casa. Tá falando de... Isso aconteceu quando? Agora, nesse acontecimento desse que está fazendo, de gerações do conhecimento que eu tive com ela. Eu estou passando tudo para o senhor, eu não vou mentir nada. Vou falar toda a verdade, eu não tenho nada a mentir. Eu não tô vendo relação com a razão pela qual o senhor esfaqueou. Eu vou chegar nesse ponto, senhor. Se o senhor me der um minutinho de atenção, vou falar com o senhor, vou ter que falar para o senhor o que aconteceu. Para a gente não se perder aqui. Não vai se perder, não. Então prossiga. Porque se eu estiver mentindo, eu vou me perder, mas estou falando a verdade, não vou me perder, não. Então siga aí. Então, no momento que ele chegou lá para conversar com ela, para chamar minha atenção para eu sair para fora, para ele me agredir. Ela não abriu a porta, ela não deixou eu sair por pouco, ela não abriu a porta. Ele pegou e foi embora. O outro levou ele de volta para casa. No dia seguinte, do outro dia, nós conversou e ela para mudar uma casa, para nós mudar, para sair dentro de lá do condomínio. E daí, no dia trabalhados, porque eu trabalhava, ela trabalhava, não tinha tempo. E aí não teve condição de achar essa casa. Mas nós estávamos sempre procurando uma casa para nós mudar. E não tinha achado. Mas chegou um certo tempo, quando nós combinou para ajeitar essa casa no dia de sábado. Isso foi sexta-feira, para ajeitar no dia de sábado. Ele próprio chamou ela, o Tairone, chamou ela para conversar. Ela foi conversar com ele. Quando chegou lá, eu não tive o conhecimento da conversa, porque ele não comigo falava. Não tinha nenhuma conversa comigo. E assim eles conversaram com ela, não sei a situação deles dois.
Quando ele retornou, ela não me passou para mim qual o motivo dessa conversa, eu também não perguntei, fiquei quieto, porque é um assunto dele de família, não entrei no assunto deles. Ela já tinha combinado com o Jefferson domingo para almoçar lá, porque ele sempre almoçava de domingo com ela, não direto, mas vezes quando almoçava de domingo com ela, ele convidou para almoçar todo mundo junto, mas eu não tenho nada de falar de Jefferson, porque ele não me agredia e não falava a palavra verbal comigo, mas também não queria conversa comigo. Mas o Tairone me perseguiu o tempo todo. O tempo todo. Essa coisa que está acontecendo foi caso de Tairone. Eu não tenho nada a esconder, foi Tairone que procurou tudo isso. E aí, no momento que eu fui conversar com ela, onde eu cheguei do trabalho, no sábado, que sexta-feira foi combinado para ela procurar casa. Ela tinha conversado com ele na sexta-feira, no sábado, eu fui trabalhar e ela ficou em casa porque ela ia procurar casa. Aí não sei a resposta se ela foi procurar casa ou não. Quando cheguei do trabalho, ela estava cozinhando. E aí ela falou, quero falar com você. Eu fui, usei o banho, me arrumei, como sempre, e sentei no sofá para conversar com ela. Ela pegou e falou comigo, ó, não vai dar condições de nós viver mais junto, porque meus filhos não estão aceitando nossa convivência, então você vai viver seu canto, eu vou viver o meu. Você procura um lugar de você ir, e eu vou ficar aqui com meus filhos. Falei, tudo bem, você só me repassa o meu dinheiro, e eu pego e vou embora. Ela falou assim, eu não vou repassar o dinheiro não, porque é o tempo que você está vivendo aqui, é o dinheiro que você já passou do condomínio. Foi 6 meses que eu convivi com ela e eu estava passando R$ 500, fora outra situação. Mas o fato, não tanto, foi sobre esse dinheiro. Foi relações que ela me agrediu através da panela. Ela me deu 2 paneladas. E antes disso, eu pensei que ela ia botar comida para mim comer, porque se ela me servia, nós almoçava junto. Aí eu fui pegar uma jarra de suco na geladeira. Quando eu abri a geladeira para pôr a jarra de suco, ela estava lá cozinhando. Realmente, para Jefferson, no domingo. Ela falou assim, então quer dizer que aqui não tem mulher, né? Eu levantei a cabeça assim, abaixado, e falei assim, eu não falei que você não é mulher. Ela me deu uma panelada. Eu levantei, ela deu outra, eu fiquei tonto. Aí eu corri pro quarto. A única porta aberta foi o quarto. Aí eu fui pro quarto, aí eu vi a mão, botei a mão na cabeça, estava sangrando. Eu peguei a coberta, botei na cabeça para estacar o sangue. Quando eu estou no quarto, ela já veio com a faca. Ela já vinha com a faca. E nessa ainda ela pegou a faca, eu peguei com um pano correndo dela, para ela não me enfiar a faca. Ela me feriu aqui na orelha, me feriu no ouvido, na orelha, na boca. Pode reparar que o senhor está vendo os ferimentos. Eu, para não morrer, eu reagi, senhor. Eu reagi, lutei com ela, tomei a faca e dei facada nela, senhor. Eu peço perdão primeiramente a Deus, às autoridades e também à família dela, porque eu sei que não é fácil perder um tipo querido, mas eu tive que me proteger, senhor. Felizmente, eu peço perdão que eu errei, eu compreendo que eu errei, porque é uma vida. O senhor alega que ela iniciou a agressão, o senhor tomou a faca dela Sim, senhor, e senhor. deu as facadas. Sim, senhor, dei, senhor. Pelo laudo de local, ela foi agredida quando estava deitada na cama. No momento que nós começamos a discutir, senhor, foi no quarto. E aí eu comecei a lutar com ela para tomar essa faca. E eu consegui tomar a faca na mão dela. Ela começou a me golpear também com a faca. E no momento eu perdi a cabeça. Eu perdi a cabeça. Eu não tenho nada a esconder, não estou mentindo, estou falando a verdade. E como é que o senhor explica que ela estava deitada na cama quando recebeu todos os golpes? Foi na hora que eu estava golpeando ela, com ela na cama, para tomar a faca da mão dela, foi na cama. O quarto lá é pequeno, não é folgado, é apertadinho. E aí, O senhor reconhece ter desferido quantas facadas, né? eu não sei informar, senhor. Não sei informar.
O senhor mencionou a faca, mas as provas do processo fazem referência a uma faca e um facão. Por que que o senhor usou uma faca e um facão para agredir ela? Ó, o foi usado o fato foi uma faca. E essa faca ficou realmente nela. Eu não tirei, porque na última facada que surgiu, eu deixei a faca nela. Eu não arranquei. Então foi essa faca que foi usado o fato. Não teve outro. Não teve outro. O facão foi localizado também com sangue da dona Silva na lâmina. Não foi eu que fui usar aquela faca, então. Eu usei a faca, eu não fiz como pro senhor. Onde que estava o facão? Que a Eu- faca o senhor reconhece que deixou cravado na barriga dela. Sim, senhor. E o Eu ti- facão? Eu tinha faca, negócio de amolar faca, facão, realmente, um facão pequeno, dentro de uma prateleirazinha no quarto, porque nós tínhamos uma assadeira de frangos, e assim nós trabalhávamos com frangos. Meio de semana nós ia assar os frangos. Então, essa faca estava no quarto da gaveta, não foi usada. Não era uma faca pequena, era um facão grande. A faca não era grande. Nós tínhamos faca Não. pequena, de 14, desse tamanho, sim, Eu senhor. tô falando o seguinte, o facão que Sim, senhor. foi encontrado, que eu estou falando que foi encontrado com sangue dela, além da faca que ficou encravado na Sim, barriga senhor. dela, o facão que foi encontrado com sangue dela era grande. Não usei esse Tinha facão, senhor. os peritos localizaram dentro de uma gaveta lá do quarto uma faquinha pequena. Mas não é dessa faca que eu tô falando, é de um facão grande. Eu não usei o facão. E o facão que nós tem é pequeno, de 14 polegadas. O senhor É de sabe- cortar O frango. senhor sabe explicar por que que tinha sangue dela nesse facão? Não sei informar, senhor. Não sei informar. O laudo cadavérico fala em pelo menos 43 perfurações no corpo dela, sem contar as perfurações nas mãos de defesa. O laudo de local fala em 50 perfurações. Por que que o senhor furou tanto ela? As mãos, senhor, foi na hora que nós estávamos brigando por tomar a faca da mão dela. Sem contar, Realmente feriu sem das mãos con- dela, mas Não, mas ó, sem contar as da mão, foram 43 na região do peito, das pernas. Por que que o senhor deu tanta facada nela? Eu pergunto isso só porque o senhor está respondendo também. O senhor está respondendo por um feminicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público quer que o senhor responda também por meio cruel pela quantidade de facadas que foram dadas nela. Por que que o senhor deu tanta facada nela? não pude contar, não pude informar sobre isso. Eu, no momento, perdi a cabeça, senhor. Eu perdi a cabeça. Por que que o senhor... Se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. Lembrando que o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Se o senhor disser não quero responder, tudo bem, mas por que que o senhor deixou a faca cravada na barriga dela? Porque na hora que eu dei a facada nela, eu peguei e saí correndo, peguei minhas coisas e saí correndo. Facão, o senhor nega ter pegado, Não ter peguei abandonado facão, lá no senhor. local. Não peguei facão, senhor. O corpo foi encontrado com vários lençóis em cima. Foi o senhor que cobriu? O lençol foi o que estava na minha cabeça, que eu joguei em cima dela para cobrir a faca, que ela estava na mão. O senhor reconhece que ela tinha dito que queria que o senhor saísse do apartamento, certo? Falou, senhor. E o senhor reconhece que disse que só saía se recebesse Sim, senhor. Foi. o dinheiro do condomínio. Foi, senhor. Pelo que eu entendi, eram 6 condomínios de R$ 500, é isso? Que o senhor queria Não, eu receber? trabalhei com ela. Eu vivi com ela há 8 meses. 8 condomínios de 8 R$ 500. meses, sim, senhor. Mas ela já tinha dito para o senhor que queria que o senhor saísse. Falou, senhor. O senhor disse que a primeira vez que ela falou que queria que o senhor saísse foi naquele dia? Foi, senhor. Porque as testemunhas disseram que ela já tinha falado para Não, elas que tinha pedido para o senhor sair e o senhor disse que não ia sair porque queria receber o dinheiro. eu nunca tive confusão com ela, senhor. A primeira vez foi aquele momento. Nunca tive. Tá, ok. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Eu peço perdão, primeiramente a Deus, o senhor, a autoridade, e depois a família,
Que me perdoe em nome de Jesus. O senhor estava frequentando que igreja? Pentecostal. Fazia quanto tempo? Eu já tenho frequentando a igreja já uns anos, quase uns 2 anos. Mas com ela aqui eu fiquei uns 3 a 4 meses. Porque nós não era da mesma congregação, não. Depois que eu passei para ficar na mesma congregação dela. O senhor se considera convertido? Me esforço, Senhor. Mesmo você não faz, eu me esforço. E o senhor era usuário de droga? Não, usou senhor. alguma droga, não, senhor. bebeu esse Não, dia? senhor. Não, senhor. Nada? Não. Ministério Público? Excelência. Evanildo, o senhor teve uma companheira lá na Bahia chamada Vivian? Tive, senhor. A Vivian tinha uma filha de uns 11 anos chamada Kellen? Tinha, senhor. Entendi. O senhor teve algum problema com a Vivian lá na Bahia? Não, senhor. Não, senhor? Não, senhor. E por que eu estou lendo aqui uma ocorrência policial que a senhora Vivian foi lá na delegacia falar que o senhor a ameaçava de morte toda hora, que o senhor batia nela, que o senhor teria inclusive estuprado a filha dela, e que o senhor estava presente na delegacia lá? O senhor pode explicar? Não tive nenhuma convivência com a filha dela, momento algum. Eu convivi com ela já quase uns 2 anos. Mas mãe passou mal e eu tive que ir lá visitar a mãe. Quando eu cheguei lá, eu e meu irmão passou a levar a mãe para o hospital. E aí ela ficou em casa, que eu tenho um prédiozinho lá na Bahia. Ela ficou em casa com a filha dela. Mas eu não tive tempo suficiente para dar ela na Bahia, porque ela veio para a Bahia mais eu. E eu não obriguei ela a vir, ela veio por conta própria, porque ela falou que vinha ver mãe e aproveitar vir mais eu. Aí eu vim, mas eu não tive tempo suficiente para dar ela. Eu tive que dar atenção à mãe. A mãe está precisando de cuidado. E eu fiquei reservando. Eu ficava um tempo, meu irmão ficava um tempo com mãe. Depois, quando mãe melhorou, eu peguei e fui embora de lá. Mas quando ela estava ligando para mim, falando que eu trouxe ela para cá, para Bahia, eu não dei atenção a ela, que ela ia voltar de volta de novo. Ela não ia ficar lá, não. Eu falei para ela, se ela não me esperar, que eu cuidando de mãe, ela foi embora, eu não ia atrás dela, não. Ela vê a vida dela, vê a minha. E assim aconteceu, não fui mais atrás dela, não. Entendi. O senhor pode explicar, se o senhor quiser, por que na própria ocorrência policial o delegado disse que o senhor ameaçou ela na frente dele, delegado? Eu não O senhor teria ligado para ela e dito assim, quando eu chegar aí hoje vocês vão ver. Na frente do delegado de polícia o senhor fez isso? Eu não ameacei da forma que você está falando. Foi na hora que eu estava lá com mãe. Na hora que eu estava com mãe. Ela estava falando que eu não estava dando atenção. Ela falou assim, eu não estou dando atenção a você o suficiente porque você sabe qual o motivo que eu estou com mãe aqui, no hospital. E mãe está precisando de mim mais do que você. Eu falei para ela. E ela estava dizendo que ela ia embora. Eu falei, se você for embora, eu não vou te procurar mais, não. Você vai ver sua vida, eu vou ver a minha. Entendi. O senhor pode explicar essa situação com a sua irmã, que consta aqui na delegacia, que o senhor teria atacado sua irmã com uma foice na cabeça, é isso mesmo? Se eu tive um fato com minha irmã, fui absolvido, mas é uma relação de família, eu não quero comentar essa parte, senhor. Entendi. Estou satisfeito, obrigado. Em defesa, tem a palavra. Obrigado, excelência. Senhor Evanildo, atualmente, o senhor está no seguro na prisão aqui em Brasília? Eu estou, senhor, estou no seguro, porque os filhos de Silma estão me acusando de tentar me matar. Ele falou, se eu viesse para aqui, que ele ia me matar. Ele estava falando minha família, ameaçando para dar conta de mim. Se me achasse, ia me matar. E esperar eu chegar aqui para me matar. Quando eu fui gambiarrado para cá, eu tive que ir para o seguro, porque ele ia me matar. E esse Jefferson, ele já foi preso. Ele faz um negócio de parte de facções. Então eu tenho muito medo realmente disso e fui para o seguro. O senhor está no seguro há quanto tempo? Eu já estou no seguro já uns 5 para 6 meses.
Foi quando eu vim de lá pra cá. Entendi. Que eu só tô com 1 ano e 2 meses. Até agora. Entendi. O senhor já fez pedido para, quando for, se for condenado aqui, eventualmente cumprir pena, para sair de Brasília? Eu tá advogada lá, no Espírito Santo, eu falei pra ela que eu não podia vir pra cá, que eu tava sendo jurado de morte, que era pra fazer pedido pra eu ir pra responder na Bahia. Mas ela falou que eu tinha que ser ouvido aqui, que o fato foi aqui. E aqui eu tive que vir. Aí eu estou aqui, mas estou sendo jurado de morte. Perfeito. Tá certo. Eu estou satisfeito, sem mais perguntas. Algum jurado deseja me encaminhar perguntas por escrito? O senhor disse que foi a vítima que iniciou a agressão, que ele esfaqueou primeiro e depois o senhor teria tomado a faca e revidado. Mas o senhor fugiu. Por que o senhor fugiu? Fiquei com medo, senhor. No momento eu senti medo. Mais alguma pergunta? E também em relação de um dos filhos dela chegar, porque Jefferson ia chegar no domingo. E eu fiquei com medo, sim, senhor. Eu não esperei, não. Mais alguma pergunta? Encerrado o interrogatório. Obrigado, escolta. Podem retirar o acusado. Evanildo foi condenado a 23 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado. O júri reconheceu que ele cometeu o crime com extrema brutalidade e sem chance de defesa para a vítima. A justiça considerou que ele agiu por motivo torpe, com crueldade e sem demonstrar arrependimento. Apesar de ter confessado, isso não foi suficiente para reduzir a pena. A prisão dele continua e ele não poderá recorrer em liberdade. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!